Antes de passar para o próximo capítulo, só vou querer mostrar para vocês algumas coisinhas simples, né, do tipo, temos uma função de onda, certo? Apesar de a gente não saber essa parte, temos uma função de onda, e eu quero medir momento angular, certo? Como é que eu aplico os postulados da mecânica quântica? A gente aplica muitos postulados da mecânica quântica nesse tipo de contexto, né, com a notação de Dirac e tudo, para estados escritos em termos, né, desse jeito. Então o que eu vou mostrar aqui vai ser uma relaçãozinha bem básica, só aplicando os postulados da mecânica quântica mesmo, no caso, para as nossas funções de onda, no contexto de momento angular, só para que a gente relembre como é que ficam os postulados aplicados para sistemas, no caso, com funções de onda. É até bom a gente fazer isso, por quê? Porque nos postulados eu fiz a distinção em que? Como é que eram os postulados para poder fazer medições que as grandezas eram discretas e que as grandezas eram contínuas. As medições que as grandezas eram contínuas, a gente usava exatamente as funções de onda. Só que o que eu vou mostrar aqui com vocês é a gente tem a função de onda e querer saber como é que aplica os postulados da mecânica quântica para medições de momento angular, que é discreto. Isso porque durante todas as aulas até agora, a motivação que eu sempre colocava, né, da função de onda era se a gente quisesse medir posições. Sempre que a gente quisesse medir grandezas que eram discretas, eu estava sempre usando formalismo de notação de Dirac. Então o que a gente vai fazer aqui é diferente. Dado que nós temos uma função de onda, como a gente faz para obter, como é que a gente aplica os postulados da mecânica quântica para medições do momento angular, que é uma grandeza discreta. Na prática é tudo a mesma coisa. A tradução é idêntica à do caso aqui para os nossos estados psi, com a única diferença é que na maior parte das vezes a gente simplesmente vai colocar um R aqui para fazer a tradução para a função de onda. Na prática não tem nada novo, mas a gente sempre ganha um pouco em rever esses conceitos. Para até ficar mais fácil de contextualizar com a notação de Dirac, eu vou sempre escrever aqui um estado genérico e a sua respectiva função de onda. Aplicar os postulados para um e mostrar como essa aplicação dos postulados fica para a função de onda. Aí eu acho que fica mais didático, eu acho que a gente consegue ver exatamente como é que é a mesma aplicação, só que um em termos de uma linguagem mais abstrata, que é a notação de Dirac, e o outro que é em termos, né, de função de onda. Então vamos lá, dado que nós temos um estado de momento angular genérico, como é que nós podemos escrever momento angular orbital, no caso aqui, né, claro, né, temos funções de onda, como é que o nosso psi ele é escrito de uma forma mais genérica possível? Ele é escrito sempre como um somatório em K, L e M, de quê? De um coeficiente que depende do K, L e M, estados K, L e M, certo? Esse cara daqui é exatamente uma superposição desses caras aqui que a gente sabe que vão formar uma base, certo? Que descrevem o estado completo. Lembrando, só o momento angular não serve, a gente também tem que ter esse K, como exaustivamente eu falei isso ao longo dessa quinta aula de momento angular. Esse aqui, dado que é o nosso estado físico, né, o nosso estado em termos de linguagem de notação de Dirac, como é que eu faria para obter a função de onda desse cara? Certo? Qual que seria o análogo a isso para a função de onda? Para a gente responder essa pergunta, o que a gente faz? A gente simplesmente faz aqui um produto escalar com o Bra, né, correspondente aqui ao espaço de posição. Então, ou seja, aqui a gente vai ter o nosso psi de R, porque lembrando, esse cara daqui não tem o K, L e o M bem definido, ele é uma superposição. Isso aqui vai ser igual a um somatório em K, L, M, de C, K, L, M, e aqui vai ficar esse R sanduichado com esse estado daqui. Aí sim, quanto é que vai dar o R com esse cara? Vai dar exatamente o psi com K, L e M bem definidos. Certo? E esse cara daqui, claro, né, é a junção do nosso R com os nossos histéricos harmônicos, que eu não vou escrever nesse momento, eu vou deixar mais para frente. Então, na prática, uma função de onda qualquer, da mesma forma que o nosso estado é uma superposição, né, dos vetores de base, qualquer estado quântico que possui, né, em termos de função de onda, que possui um momento angular orbital, ele pode ser escrito como uma somatória das autofunções, das funções que têm K, L e M bem definidos. Agora, dado que essa é a minha função de onda, imagina que eu faça a seguinte pergunta. Qual que vai ser a probabilidade de eu medir o M igual a zero? Ok? Ou seja, qual que é a probabilidade de, independente de como é que está meu sistema, eu meço a projeção de momento angular na direção Z e isso me dá zero. Qual que é a probabilidade? Como nós sabemos pelos postulados da mecânica quântica, isso aqui está relacionado ao módulo ao quadrado de um certo produto escalar, certo? Aqui, como nós sabemos, existem mais do que um estado que possui M igual a zero. Certo? Porque, por exemplo, se a gente tem um estado, né, imagina aqui que a gente tem um estado K2, 0. Ele tem o M igual a 0. Mas se eu pego o estado K1, 0, ele também tem o M igual a 0. Então, para o valor M igual a 0, eu tenho vários estados possíveis. Então, se você voltar lá nos postulados da mecânica quântica, o que ele te fala? A sua probabilidade de se obter M igual a 0, dado um estado em termos de notação de Dirac, é igual a você fazer o quê? Você tem que somar, né, exatamente os módulos ao quadrado dos produtos escalares dos estados que correspondem àquele alto valor que você quer medir, né, produto escalar dele com o estado psi seu. Ou seja, aqui eu tenho que fazer um somatório, né, aqui vai ser o estado K,
L e 0, porque lembrando, esse cara aqui são todos os autoestados que eu gostaria de medir, com M igual a 0, independente do valor de K e de L. Se o M for igual a 0, faz parte da minha probabilidade. Psi. Então eu tenho que fazer esse módulo ao quadrado. Aqui, o meu somatório fica em K e fica em L, certo? Por que fica em K e por que fica em L? Exatamente porque, dependendo das combinações desse cara, o M está aqui tudo junto. Isso aqui a gente tem diretamente dos postulados da mecânica quântica. Agora, olha só, quanto é que vale esse produto escalar? Ele vale somatório em K', L', M'. Por que eu estou colocando linha, sendo que aqui eu não coloquei linha? Lembrando, isso aqui são índices de um somatório. Esses índices, eles são índices mudos, certo? Eles não são índices livres. Aqui é só para poder falar que está somando. Como esse somatório está dentro de um outro somatório, a gente tem que colocar índices diferentes, porque senão o somatório dá errado. Sempre que você tem produtos de somatórios, você nunca pode colocar os índices iguais, senão o somatório dá errado, certo? Isso é propriedade de somatório, não tem nada a ver com quântica. Então aqui fica o nosso C, K', L', M', K, L0, K, L, M. Claro, todo mundo aqui tem que ter linha, exatamente porque a gente trocou, né, o K, L, M por K', L', M'. Agora, quem que é esse cara daqui? A gente sabe que os estados são ortonormais. Por consequência, isso aqui vai dar o quê? Vai dar um delta K, K', vai dar um delta L, L', vai dar um delta 0, M'. Ou seja, todo lugar que tiver M' eu vou colocar 0, todo lugar que tiver L', eu vou colocar L, todo lugar que tiver K', eu vou colocar K, certo? E aqui eu estou somando em todos os K's, L e M. Logo, quanto que esse somatório todo aqui vai dar, quanto é que esse cara inteiro aqui vai dar? Ele vai dar exatamente o nosso C, K, L, 0. Então significa que a nossa probabilidade, né, ou seja, a nossa probabilidade de se medir M igual a 0 é igual ao quê? É igual ao somatório do módulo ao quadrado desse cara, porque lembrando, tudo isso aqui que a gente escreveu está dentro do módulo ao quadrado, somado em K e somado em L, que é exatamente o que a gente já tinha de interpretação desses caras. Como é que a gente interpretava esses coeficientes? Como sendo o módulo ao quadrado deles correspondentes à probabilidade de você obter exatamente esses valores, certo? Se existem vários estados com M igual a 0, com valores de K e L distintos, o que a gente está fazendo é tirar o módulo ao quadrado de cada um dos coeficientes nos quais os cats têm M igual a 0 e soma todo mundo. Essa é a probabilidade geral, certo? Agora, como é que a gente vai fazer isso para função de onda? Se ele simplesmente passou uma função de onda para a gente. A princípio, a definição é exatamente a mesma. Por quê? Porque esses CKLM que aparecem são esses mesmos CKLM. Mas, às vezes, a questão ela só te chega e fala o seguinte, olha, a sua função de onda é o psi. E te passa uma função. Ela não te passa essa função explicitamente como um somatório dessa. Ela só chega e te fala, olha, a sua função, sei lá, é cossecante ao quadrado de θ dividido por 2φ. Sei lá, vezes R. Só te passa uma função qualquer, uma função de onda qualquer. Às vezes te fala, olha, a sua função de onda inicial, sei lá, é uma gaussiana. Não interessa. Certo? Às vezes a questão só vai te passar a função de onda sem você saber essa soma explícita. Coisa que não acontece na notação de Dirac. Sempre que a gente usa a notação de Dirac, como esses caras são independentes, a gente sempre tem o nosso estado escrito como um somatório de cada um desses caras. Na parte de função de onda, isso não necessariamente acontece. Ele pode simplesmente te passar a função, não como esse somatório, de forma que você não vai conseguir, só olhando para a função, saber quem são esses coeficientes. Então, como proceder? A forma que a gente procede nesse caso tem exatamente a mesma pegada desse. Okay? Quando a gente quer pegar o coeficiente específico da expansão, ou seja, se eu quero saber a probabilidade de se medir m igual a 0 dada uma função de onda, eu sei que essa minha função de onda ela pode ser escrita desse jeito. Eu sei que ela pode ser escrita assim, porque esses caras aqui são exatamente as versões em função de onda desses caras que formam uma base para a minha função de onda. Eu sei que eu posso escrever como um somatório, mesmo que a minha questão chegue e me fale o seguinte, a sua função de onda vai ser, sei lá, r² igual deu o exemplo, né, cotangente ao quadrado de θ dividido por 2φ. Imagina que a questão chega e te fala isso. Obviamente, isso não é um somatório evidente em termos de esféricos harmônicos para esse cara, entende? Ou seja, não necessariamente a questão vai te passar esse somatório. Porém, você sabe que, independente da sua função de onda, ela pode ser escrita desse jeito. Existem duas formas da gente poder extrair esses coeficientes das funções de onda. Né? Uma dessas formas é usando aquela relação de ortonormalidade, né, de que psi de K, L, M. Psi estrela de K', L', M', R² dr d ômega, né, integração em todo o espaço, vai ter que ser igual
a delta de K, K', delta de L, L', delta de M, M'. Tem um jeito, né, da gente pegar só em termos das funções de onda, usar essas relações de ortogonalidade para poder obter esses coeficientes, é uma primeira maneira, que normalmente é a forma como a gente vê em cursos, né, de física matemática, né, em curso de métodos matemáticos na física, que é a gente usar a relação exatamente de ortonormalidade no espaço de funções. Dá para a gente fazer assim. Porém, né, esse curso é um curso de mecânica quântica com ênfase na notação de Dirac. E por conta disso, a segunda forma que se tem de obter esses caras é via notação de Dirac, sempre tendo em mente que esse cara daqui, em termos de função de onda, independente da função de onda que você tiver, sempre tenha em mente que ela é uma das formas de você representar o seu estado físico, que é descrito por um ket, que é descrito por notação de Dirac. Então, toda vez que você tiver uma função de onda, a questão pode nem ter te passado esse psi daqui em termos de notação de Dirac. Ela pode ter te passado só uma função de onda qualquer. Sempre tenha em mente que a sua função de onda é uma representação de uma coisa mais geral, que é o seu estado quântico, representado por um ket, né, no espaço de Hilbert, né, enfim, dado pela notação de Dirac. Por conta disso, ao invés de extrair esses coeficientes que a gente quer, fazendo aparecer aqui na função de onda essas relações de ortonormalidade, que é a forma como a gente faz nos cursos de física matemática, né, de métodos matemáticos, eu vou usar o fato de que esse cara sempre é a representação de uma notação de Dirac, certo? Ou seja, se eu chego e falo o seguinte, se eu chego e falo que o meu estado psi, ele é uma função de onda, necessariamente, né, enfim, escrevendo ele daquele jeito, somatório em K, L, M, de C, K, Lm, dos psis de K, Lm. Se esse cara daqui ele é uma função de onda, que descreve um sistema que possui momento angular orbital, eu sei que esse cara pode ser escrito desse jeito. Não só isso, mas eu sei que esse cara é só uma forma, né, de você representar exatamente aquela nossa relação que eu também coloquei no slide anterior, estou só repetindo para poder refazer o raciocínio. Certo? Então, independente se a questão só te passou essa função de onda, o pensamento que você tem que ter é o seguinte, ó, ele passou uma função de onda qualquer, seja lá qual for. Eu sei que ela pode ser expandida em termos das autofunções, e eu sei que as autofunções são a representação no espaço de posição desses kets, né, com os parâmetros bem definidos. A gente sabe disso. Como é que a gente obteria, então, os nossos CKL0, que são os que estão relacionados, né, pelos postulados da mecânica quântica com a probabilidade de se medir o m igual a zero, que é o nosso exemplo fictício? O que eu vou fazer é o seguinte, eu sei que o nosso psi, a nossa função de onda, ela, como eu disse, é uma representação desse cara. Sendo uma representação desse cara, se eu fosse escrever dessa forma mais geral, eu sei que esse cara é o quê? É o produto escalar dos nossos KL0 com o nosso estado psi. Eu sei disso. Porém, eu não tenho esses caras. Eu estou na linguagem de espaço de posição somente com a minha função de onda. Então, como é que a gente faz para poder obter o formalismo para a função de onda? Só com uma identidade aqui no meio. Esse tem sido o procedimento padrão que a gente tem feito em tudo. Sempre que você quer que a sua função seja escrita em alguma representação, a gente sempre vai socar nos produtos escalares a identidade na base que você quer. Então, como é que a gente vai escrever a identidade nesse caso? Em termos da base de posição, certo? Ou seja, integral de R ao quadrado, dr, dφ, certo? Que são esses caras daqui, integrados em todo o espaço. Se a gente coloca esses caras aqui no meio, como é que vai ficar a expressão do nosso CKL0? Ela vai ficar com uma integral de KL0 R psi R ao quadrado dr dφ. Agora, olha só que maravilha, quem que é esse cara? É exatamente a função de onda que a questão me passou. E quem que é esse cara? Esse aqui é exatamente o nosso psi complexo conjugado, certo? Por quê? Porque aqui o nosso estado está em forma de Bra, de KL0. Ou seja, o nosso coeficiente CKL0, né, que seria o da expansão com o alto valor que a gente quer medir, saber a probabilidade, que é o com m igual a zero, né, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à integral em todo o espaço, certo? De psi, que é a nossa função de onda, psi estrela KL0, que são as autofunções com o alto valor no qual você quer saber a probabilidade, R ao quadrado, dr, dômega. Se você faz a construção em termos, igual a gente faz nas aulas de física matemática, né? Fazendo aparecer de propósito essa relação de ortonormalidade, multiplicando ambos os lados por psi estrela, fazendo integração, você chega no mesmo resultado, certo? Porque na prática isso é um produto escalar. A forma evidente que mostra que essa integração é uma relação de produto escalar é como ela aparece aqui. A gente saiu de um produto escalar,
usando a representação de posição, e chegou nessa expressão. O que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando nesse momento? Aqui eu dei o exemplo só com m igual a 0, mas eu poderia passar diversos exemplos. Qual que é a probabilidade de se medir L igual a não sei o quê? Qual que é a probabilidade de se medir L igual a tanto e m igual a tanto? Os exemplos iam ser construções da mesma coisa. O que importa é o seguinte: quando está escrito em termos de notação de Dirac, a gente simplesmente pega o coeficiente, tudo certo. Ou faz o produto escalar, que é mais direto, né, porque as bases, a relação de ortonormalidade nas bases, em termos de notação de Dirac, que são independentes, é muito mais simples. Porém, a gente sempre tem um receio quando envolve função de onda. A gente esquece um pouco como faz as coisas com função de onda. Então, qual que é a ideia que eu estou querendo passar, e que tem sido meu objetivo durante todo esse curso, principalmente nos resultados físicos da segunda aula, que eu falei a relação entre espaço de posição e notação de Dirac. Se você só tem uma função de onda e quer medir uma grandeza que seja discreta, certo? Que não tem a ver com o psi estrela, que seria a densidade de probabilidade de se medir exatamente a posição, que é uma grandeza contínua. Ou seja, se você tem um sistema de momento angular ou de energia, a sua energia ou momento angular é quantizado e você só tem a função de onda, como é que você calcula as probabilidades desses caras, sendo que eles não estão escritos em notação de Dirac e o produto escalar não é tão trivial? O que você faz é, saiba que ele pode ser escrito como um somatório das autofunções e que essas autofunções são representações, assim como o seu psi, de um estado mais geral, que é escrito de forma geral em termos de notação de Dirac, que é o seu vetor de estado. Dado que esse cara daqui está no seu imaginário como uma coisa mais fundamental do que a função de onda, como seria o produto escalar se você tivesse em mãos esse cara daqui, esse estado completo? Escreve como seria. Depois que você fizer isso, toda vez que tiver produto escalar, toda vez que tiver um psi aqui, como você tem a função de onda, sempre do lado do psi faz aparecer uma identidade. Porque toda vez que você fizer aparecer uma identidade e colocar o espaço de posição, necessariamente vai aparecer a sua função de onda. Então, sempre que você quer fazer coisas com funções de onda e que você só se recorde ou você só saiba fazer matematicamente com notação de Dirac, constrói com notação de Dirac e simplesmente coloca as identidades de forma conveniente. Fazendo isso aqui, a gente poupa um esforço muito grande, porque a gente só precisa saber como funciona com a notação de Dirac, porque para a função de onda basta você escrever identidades. Fica muito mais direto. Aí lembrando, se eu quiser saber qual que é a probabilidade de se medir, por exemplo, L igual a 1 e M igual a menos 1. Como é que eu teria que fazer isso? Eu teria que pegar exatamente os coeficientes que tem esses caras. Quais são os coeficientes? Todos os coeficientes K, 1, menos 1, com todos os Ks possíveis. Então, a minha probabilidade de se obter esse cara seria quanto? Seria somatório em todos os Ks do módulo ao quadrado de CK1 menos 1. Certo? Isso aqui é módulo ao quadrado. Se você tem um estado em termos de função de Dirac, ótimo, calcule esses caras e tudo certo. Se você tem em termos de função de onda, escreva esse cara como se fosse a notação de Dirac e coloque a identidade no meio do caminho. Esse é sempre o procedimento que faz, melhora muito e facilita muito o nosso problema. Por conta disso, encerramos então tanto a discussão de funções de onda no contexto de momento angular orbital, porque a gente já fez todas as construções necessárias, e também o capítulo de momento angular. Então, próxima aula já vai ser a respeito de átomo de hidrogênio. E lembrando, todo formalismo no momento angular orbital vai voltar a aparecer no átomo de hidrogênio. Então, no capítulo de átomo de hidrogênio, eu vou já assumir esses resultados todos que nós construímos nessa aula.